Tem coisa que não assombra porque grita, assombra porque espera. Em muita cidade pequena do interior, o povo aprende cedo que certas presenças não vêm para atacar de uma vez. Algumas só aparecem quando a saudade já abriu espaço demais dentro da casa. E o caos de hoje é um desses. Essa história O Povo conta sobre uma cidadezinha antiga, dessas de rua de pedra, casa baixa, quintal com roseira e igreja no alto da ladeira. Um lugar onde quase todo mundo se conhecia pelo nome, pela família e até pela dor. Lá vivia Dona Teresa, uma costureira já de idade, viúva havia muitos anos. Mulher quieta, de fala mansa, respeitada por todos. Quem passava na porta da casa dela via sempre a mesma cena. A janela aberta pela manhã, a máquina de costura perto da sala, e ela sentada com os óculos baixos no nariz, remendando roupa dos outros para completar a renda. Mas Dona Teresa não era lembrada só por isso. Ela era lembrada porque, muitos anos antes, tinha perdido o único filho numa enchente. O menino chamava Miguel, tinha só 8 anos. Dizem que numa tarde de chuva muito forte, a água desceu rasgando a rua. Invadiu o córrego e levou embora tudo o que encontrou pela frente: pedaço de cerca, galho de árvore, bicho pequeno, e no meio do caos levou o menino também. Nunca acharam o corpo. E em cidade pequena, quando a morte não se completa, a dor também não completa. Dona Teresa nunca aceitou direito. Não porque fosse dessas pessoas que gritam ou quebram a casa toda. Não, a tristeza dela era pior, era silenciosa. Dessas que vão fechando a pessoa por dentro. Ela continuou vivendo, continuou costurando, continuou indo à missa, mas quem olhava com atenção percebia que uma parte dela tinha ficado presa naquele dia de chuva. Os anos passaram. A cidade mudou pouca coisa. A igreja recebeu pintura nova, abriram uma farmácia na praça, algumas famílias foram embora, outras chegaram. Mas Dona Teresa continuava ali, igualzinha, como se o tempo tivesse passado por cima dela sem pedir licença, mas sem conseguir levá-la. Foi então que começou a história. Tudo começou numa Semana Santa. Naquela cidade, como em tantas outras, a procissão era coisa séria. O povo saía com vela na mão, rezando baixo, acompanhando a imagem pelas ruas escuras. As casas apagavam as luzes da frente, o sino da igreja marcava o compasso da noite, e até as crianças ficavam mais quietas. Naquele ano, Dona Teresa resolveu participar depois de muito tempo sem sair. Ela foi devagar, apoiada no braço de uma vizinha, segurando uma vela fina, com o rosto cansado de quem já tinha chorado demais na vida e aprendido a fazer isso por dentro. A procissão desceu a ladeira da igreja, virou a rua da praça, passou em frente ao coreto e entrou por uma ruazinha mais estreita, cercada de muros antigos e jardins escuros. Foi ali que Dona Teresa parou. Parou tão de repente que a vizinha achou que ela ia desmaiar, mas Dona Teresa não caiu. Ficou dura, olhando para frente. A vizinha perguntou se ela estava passando mal, e Dona Teresa respondeu baixinho, com a voz quase sem ar: "Você também está vendo o Miguel." A vizinha gelou. Na frente, alguns metros adiante, caminhava um menino, pequeno, magro, de camisa clara e calça curta, como se tivesse saído de outro tempo. Ele não carregava vela, não rezava, não olhava para ninguém, só andava na frente da procissão, no mesmo passo lento, como se soubesse exatamente para onde estava indo. A vizinha não viu rosto nenhum, só um vulto de criança, meio encoberto pelo escuro e pelas pessoas. Mas Dona Teresa viu tanto que começou a chorar ali mesmo, sem escândalo, só deixando as lágrimas caírem enquanto tentava andar mais rápido. Ela chamava baixinho: "Miguel, meu filho, Miguel." Só que um menino nunca virava. A procissão continuou. Quando dobrou a última esquina antes de voltar para a igreja, o menino sumiu. Simplesmente não estava mais lá. O povo comentou no outro dia. Alguns disseram que Dona Teresa estava emocionada demais. Outros juraram ter visto uma criança andando sozinha mesmo, embora ninguém soubesse dizer de que casa era, ou quem eram os pais. Dona Teresa, porém, voltou diferente. Pela primeira vez em muitos anos, parecia acesa por dentro. Não feliz, exatamente, mas tomada por uma esperança quase dolorosa. Ela começou a perguntar aos vizinhos se mais alguém tinha visto. Perguntava ao padre, perguntava às senhoras da missa, perguntava às crianças na saída da catequese. Ela queria saber se Miguel tinha voltado. E foi aí que a coisa piorou, porque nas semanas seguintes,
o menino começou a aparecer de novo. Nunca de dia, nunca em lugar cheio, nunca falando, sempre à distância. Às vezes, no fim da rua, perto da escadaria da igreja. Às vezes, parado perto do portão do cemitério. Às vezes, do outro lado da praça, quieto, olhando na direção da casa dela. Quem via primeiro quase nunca reconhecia. Era só uma criança magra, parada num canto, mas Dona Teresa reconhecia na hora. Sempre a mesma roupa, sempre o mesmo tamanho, sempre a mesma ausência de pressa. Teve noite em que ela saiu de casa sem chinelo, só para tentar alcançar o menino. Os vizinhos, eles precisaram segurar. Teve tarde em que ela largou o tecido cortado em cima da máquina porque jurou ter visto Miguel da janela, em pé perto da roseira do quintal. Mas o mais estranho era uma coisa que Dona Teresa começou a contar e que ninguém soube explicar. Ela dizia que o menino nunca parecia triste, nunca parecia bravo, nunca parecia ferido, nunca parecia perdido. Parecia esperando, como se estivesse tentando levar a Dona Teresa a algum lugar. O padre da cidade, homem velho e prudente, foi conversar com ela. Disse que dor antiga prega peça na vista, na cabeça e na alma. Disse que talvez aquilo fosse saudade vestida de aparência. Disse para ela rezar pelo filho e deixar o menino descansar onde quer que estivesse. Dona Teresa ouviu tudo, mas não concordou. Porque, segundo ela, a mãe reconhece filho até quando o mundo inteiro duvida. Veio então a festa de Corpus Christi. Pouco mais de um mês depois, as ruas foram enfeitadas com tapetes coloridos, feitos de serragem, flor e pó de café. O povo acordou cedo para montar tudo. Era um dia bonito, sol forte, céu limpo, um contraste estranho com o peso que aquela história já tinha deixado na cidade. Dona Teresa passou a manhã toda trancada em casa. Ninguém estranhou muito, mas quando chegou a noite, ela não apareceu para a celebração. A vizinha foi chamar. Bateu palma. Chamou no portão. Nada. Achando estranho, chamou outro vizinho. Os dois entraram no quintal, foram até a porta dos fundos, empurraram com cuidado e encontraram a casa vazia. A máquina de costura estava aberta, os óculos em cima da mesa, a chaleira ainda morna no fogão, mas Dona Teresa tinha sumido. A cidade inteira se mobilizou. Procuraram no cemitério, na praça, na igreja, no córrego antigo, nas ruas de terra mais afastadas, nas casas de parentes, nos bairros vizinhos. Nada. Só encontraram uma coisa. Na ponta da rua onde a enchente tinha levado Miguel tantos anos antes, havia marcas recentes no barro, como pegadas pequenas de criança misturadas com passos arrastados de adulto. Aquilo espalhou um silêncio ruim pela cidade. 3 dias depois, um homem que cuidava de um pedaço de terra mais abaixo do antigo córrego encontrou Dona Teresa. Ela estava sentada debaixo de uma árvore, já sem vida. Não havia sinal de violência. Não havia queda, não havia bicho, não havia nada. Parecia apenas que ela tinha caminhado até ali, se sentado e parado. Mas o detalhe que acabou virando caos foi outro. Nos braços dela, apertado contra o peito, estava um pedaço antigo de tecido infantil. Uma camisa pequena, muito gasta pela água e pelo tempo, com as iniciais MT costuradas à mão na gola. Dona Teresa tinha feito aquela roupa para o filho pouco antes da enchente. E aquela camisa tinha desaparecido junto com ele. A notícia correu como fogo. Tinha gente que dizia que Miguel voltou para buscar a mãe. Tinha gente que dizia que não era o menino coisa nenhuma. Era outra presença usando a forma dele. E tinha quem jurasse que aquilo foi misericórdia, porque Dona Teresa já tinha ficado tempo demais viva, sem nunca ter saído daquele dia. Só que o final mais pesado dessa história ainda veio depois. Na missa de 7º dia, a igreja lotou. Velho, novo, gente de bairro longe, todo mundo foi. Quando o padre terminou a homilia e o povo começou a sair em silêncio, uma menina que estava com a avó apontou para a porta da igreja e perguntou: "Vó, quem é aquele menino que entrou com a roupa molhada?" A Bolo, assustada, não viu ninguém, mas a menina insistiu, disse que ele era pequeno, estava descalço e tinha entrado sorrindo. Disse ainda uma última coisa, daquelas que fazem até quem não acredita ficar gelado. Ele não veio sozinho. Agora a moça da vela foi com ele. Naquela noite, muita gente da cidade não dormiu direito. E até hoje, em ano de procissão, ainda tem morador que evita olhar muito para frente quando a caminhada passa pela ruazinha estreita perto da praça. Porque dizem que às vezes no começo da fila, antes da imagem e antes das velas, dá para ver uma criança andando devagar,
E logo atrás dele, sem pressa nenhuma, uma senhora de cabeça baixa, como quem, enfim, encontrou o que passou a vida inteira procurando. Agora me conta aqui nos comentários. Você acha que o menino voltou mesmo para buscar a mãe? Ou tudo aquilo era outra coisa, mais antiga e mais escura, usando a dor dela como caminho? Se esse caos mexeu com você, já deixa o like. Compartilhe esse vídeo com alguém que ama histórias sombrias e se inscreve no canal para não perder os próximos relatos que o povo jura que aconteceram de verdade. Muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui e um muitíssimo obrigado, de coração mesmo, aos novos inscritos. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria enorme ter vocês por aqui. Até o próximo caos.